Olá pessoal, vamos então para a última parte da nossa aula sobre antipertensivo. Última parte não, quarta parte, né? Nós vamos falar agora sobre os inibidores da enzima conversora da angiotensina, os antagonistas específicos da angiotensina 2 e os inibidores da renina, certo? E depois, na próxima aula, na quinta e última parte, falaremos sobre os diuréticos, certo? Então nós vamos falar sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós vimos na primeira parte da aula, em que os rins, em resposta a uma diminuição da pressão arterial, liberam a renina, que é uma enzima que cliva o angiotensinogênio. O angiotensinogênio é um polipeptídeo com 14 aminoácidos. A renina cliva o angiotensinogênio, eliminando 4 aminoácidos, formando a angiotensina 1, que contém 10 aminoácidos. A angiotensina 1 ela tem leve efeito vasoconstrictor, mas muito pouco potente. A angiotensina 1 precisa sofrer a ação de outra enzima, a enzima conversora da angiotensina, presente principalmente no fígado e no pulmão, que cliva mais 2 resíduos de aminoácido, formando a angiotensina 2, com 8 aminoácidos, em que a angiotensina 2, sim, tem um efeito direto na vasoconstricção, é um vasoconstrictor potente e também estimula intensamente a liberação da aldosterona. Né? É um hormônio da glândula suprarrenal que faz a retenção de sódio e água, certo? Então, os inibidores da enzima conversora da angiotensina têm o propósito de diminuir a degradação, diminuir a formação da angiotensina 2 através da sua inibição. Sem a angiotensina 2, eu diminuo a vasoconstricção. Isso é muito importante, tá? Então, são antihipertensivos eficazes, atuam inibindo a enzima conversora da angiotensina, né? A IECA, né? São eficientes, eficazes no tratamento da hipertensão arterial sistêmica, reduzindo a morbidade cardiovascular. Super interessantes, uma classe de fármacos super interessante. Também retardam o declínio da função renal em pacientes nefropatas. Quais são os efeitos adversos comuns? Normalmente, eles são bem tolerados. Porém, de 5 a 20% dos pacientes, dependendo da dose utilizada, podem desenvolver tosse seca crônica. Tá? Depois eu vou mostrar como que essa tosse aparece, certo? Outro efeito adverso comum nessas classes é a hiperpotassemia em diabéticos. Tá? Essa hiperpotassemia ela está presente em paciente diabético e precisa ser monitorada. Há casos em que a gente precisa trocar a classe, deixar de usar um IECA para trocar a classe devido a essa hiperpotassemia. É um problema também que ali na frente eu vou explicar por quê. É também um outro efeito adverso que precisa ser levado em consideração, contraindicado na gravidez, pode causar problemas ao feto, tá? No caso de gravidez, em que a mulher apresente hipertensão, nós utilizamos a metildopa, falei dela no vídeo número 2, tá? Sobre antihipertensivos, vai lá e dá uma conferida, tá? O emprego tem que ser cauteloso em pacientes, principalmente em mulheres com idade fértil, tá? Muito cuidado então. Tá? Então, como que é o efeito então dos inibidores? Ó, o angiotensinogênio sofre a ação da renina, formando a angiotensina, que sofre a ação da ECA, formando a angiotensina 2, que tem o seu efeito vasoconstrictor. Os inibidores, eles inibem essa etapa aqui, ó. Só que a enzima conversora da angiotensina, ela não é específica só como substrato da angiotensina 1. Existem outros polipeptídeos circulantes, como a bradicinina, que também precisam ser clivadas, precisam ser metabolizadas por essa enzima para produzir fragmentos inativos. Né? A bradicinina ela está presente na circulação, tem uma meia-vida muito curtinha, de 5 a 10 minutos, e ela atua também, dentre outras funções, como vasodilatador. No momento em que o paciente toma um inibidor da ECA com o propósito dos seus efeitos antipertensivos para inibir a formação da angiotensina, ele acaba também inibindo a decomposição da bradicinina. Ó. Com o aumento da bradicinina,
eu estimulo 3 vias distintas que culminam no mesmo problema, a tosse. Eu posso estimular os receptores beta-2, ativar a fosfolipase A2, com isso, aumentar a decomposição de ácido araquidônico, formação de prostaglandinas, tromboxanos e principalmente os leucotrienos do tipo E, fosfolipase do tipo C, que aumenta a degranulação de mastócito. Tudo isso faz uma irritação contínua das vias aéreas superiores. A bradicinina aumenta a liberação da substância P, que faz uma retroalimentação no sistema, promovendo uma inflamação neurogênica. Tudo isso culmina no aparecimento da tosse seca crônica nos pacientes, em 20% dos pacientes que utilizam inibidores da ECA. Tá? Esse efeito colateral é exatamente devido à inibição da decomposição da bradicinina. Esse aumento da bradicinina leva a mediadores inflamatórios irritativos das vias aéreas superiores, provocando a tosse. Tirou o inibidor da ECA, suspendeu o seu uso, a tosse desaparece. Certo? Nesses casos em que o paciente apresenta esse efeito colateral, nós indicamos utilizar o antagonista específico do receptor da angiotensina, que nós vamos falar ali na frente. Tá? Quais são os representantes dessas classes? Então eu trouxe aqui eles, a maioria deles aqui, todos eles são derivados do captopril. O captopril foi descoberto aqui no Brasil, com muito orgulho, na década de 70, lá na USP. Né, o captopril foi extraído do veneno da jararaca, né, e ele apresenta esse efeito inibidor da ECA. A partir do captopril é que os demais ativos foram sendo desenvolvidos. Um detalhe importante aqui é que o captopril apresenta baixa biodisponibilidade. Você pode ver que a dose precisa ser elevada. Baixa biodisponibilidade. O que a indústria fez? A indústria fez, na verdade, derivados éster das formas ativas no intuito de aumentar a biodisponibilidade para que o paciente tenha que tomar uma dose menor. O exemplo aqui, o enalapril não é a forma ativa, ela é um profármaco, em que lá no fígado esse éster do ácido enalaprílico é clivado, liberando o ácido enalaprílico que apresenta a função inibidora da enzima a enzima conversora da angiotensina. Então, todos os demais fármacos sintéticos apresentam essa ideia de profármaco. Eles estão na forma de um éster inativo, mas que é mais bem absorvido, ou seja, aumentando a sua biodisponibilidade. Lá no fígado, ele é pré-metabolizado, liberando o ácido enalaprílico, que tem o seu efeito inibidor. Certo? Qual é a ideia disso? A melhorar a biodisponibilidade e diminuir a concentração e dose de uso. Tá? Então, aqui estão algumas doses iniciais e dose alvo de tratamento. Eu não vou falar sobre cada uma. Tá? Isso aqui é apenas um quadro explicativo. Né? Eles são contraindicados em casos de hipersensibilidade, gravidez e lactação. Né? Prestem bastante atenção nesse quadro, eles são contraindicados na gravidez. Tá? Precauções devem ser levadas em consideração, por exemplo, em pacientes que apresentam angioedema, depressão da medula óssea, diabetes mellitus, doença autoimune grave, estenose da artéria renal, transplante renal. Essas situações têm que se avaliar o risco-benefício. Os efeitos adversos mais comuns: hipotensão, exantema, febre, dor nas articulações, essa é uma queixa comum em pacientes que usam os inibidores da ECA. Dor no peito, angioedema, hiperpotassemia também é outra queixa constante. Isso tem que ser monitorado no exame de sangue. Neutropenia, pancreatite, tosse seca, nós já falamos, dor de cabeça, diarreia, fadiga e náusea. Quais são as interações medicamentosas? Aumentam os níveis séricos de lítio. Com álcool, diuréticos podem acarretar hipotensão, tá? Eles podem ser associados a diuréticos, sim, tá? É muito comum os diuréticos tiazídicos, porém precisa adaptar a dose, tá? Ao paciente. Antiácidos podem diminuir a sua biodisponibilidade. Os anti-inflamatórios não esteroidais podem reduzir o seu efeito hipotensor, principalmente a indometacina, lembrem-se dela. Drogas simpatomiméticas podem reduzir o seu efeito. A associação com inibidores da ECA com diuréticos e anti-inflamatórios podem produzir insuficiência renal, principalmente indometacina, nimesulida e os derivados do oxicam. Tá?
Cuidado com essa associação que é super perigosa para o sistema renal. Eu trouxe aqui também um quadro sobre a farmacocinética dos inibidores, tal, do captopril, do enalapril, do lisinopril. Aí é mais um quadro informativo, tá? A sua via de eliminação. Eu decidi não citar de cada um específico, porque eles são muito semelhantes. Eu vou fazer apenas uma breve relação da sua especificidade. Ó, o benazepril tem uma ação mais longa na inibição da ECA. O captopril foi o primeiro a ser descoberto, apresenta mais efeitos colaterais e é de curta duração. Já o cilazapril, ele é de segunda geração, 10 vezes mais potente que o captopril, ou seja, a gente pode iniciar com o captopril, não respondendo mais, aumenta a dose, não respondendo, a gente troca. Troca apenas a classe, você já tem um efeito benéfico. O delapril é um profármaco, como todos, né? Diminui a ação na bradicinina, ou seja, o paciente apresenta menos tosse. Né? Eu quero continuar com o inibidor da ECA, mas o paciente apresenta tosse, a gente pode trocar pelo delapril. O enalapril, muito utilizado, tem um ótimo custo-benefício, tá? É um fármaco muito utilizado hoje, eu gosto bastante do enalapril. Né? Os negros respondem bem ao enalapril, né? Tem uma ação mais prolongada. O fosinopril não tem nenhuma vantagem, assim como o quinapril. O perindopril também é um potente inibidor da ECA e apresenta um efeito vasodilatador. O ramipril, gosto dele também bastante, porque a gente usa uma dose muito pequena, 1,5 miligramas, ele já tem um efeito muito semelhante aos do enalapril. O lisinopril também é bastante utilizado, é um derivado sintético, né? Esse daqui, no caso, já é o fármaco ativo, tá? Não é um profármaco. Então, tem as suas especificidades e aí vai da prática, da clínica, do trabalho de cada um, tá? Vamos para a penúltima classe dessa aula, né, que são os antagonistas do receptor da angiotensina 2, tá? Ó, o sistema da angiotensina aqui, ó, uma diminuição da perfusão renal, por exemplo, no aparato justaglomerular, em que a gente observa uma queda da pressão. Os rins liberam a renina, que cliva o angiotensinogênio em angiotensina. Nos pulmões, nos fígados e no rim, a superfície do endotélio tem a enzima, enzima conversora da angiotensina, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Na classe anterior, a gente diminuía esse passo aqui. Nessa classe, nós vamos deixar formar a angiotensina. Veja, ela é importante. A angiotensina é importante. Porque, além dos seus efeitos vasoconstrictor, que é o que eu quero inibir, ela também pode promover vasodilatação. E é isso que a gente observa. Olha, para a angiotensina promover aumento da atividade simpática, aumentar a reabsorção de sódio e água através da liberação de aldosterona indiretamente, fazer a vasoconstricção e aumentar a secreção de ADH, ela tem que agir sobre o receptor AT1. Se ela agir sobre o receptor AT2, ela promove uma vasodilatação através da ação indireta do óxido nítrico. Então veja, quanto mais específico for o meu antagonista para o receptor AT1, melhor o meu fármaco, menor os efeitos adversos, ok? Esses fármacos que atuam no receptor vão apresentar o efeito colateral da tosse? Um detalhe importante, não, porque a ECA continua funcionando normalmente. A bradicinina não aumenta na circulação, ela continua sendo clivada normalmente. Então, o paciente com tratamento com um antihipertensivo antagonista dos receptores AT1 não apresenta tosse como os inibidores da ECA. Ok? Então, o detalhe, a angiotensina 2, ela pode atuar sobre o receptor AT1, promovendo a vasoconstricção e a liberação de aldosterona. Então, eu quero um fármaco que impeça essa ação. Então, quanto mais específico, melhor. E eu deixo a angiotensina livre para quê? Para atuar sobre o receptor 2, que pode promover, por exemplo, vasodilatação, né? Indiretamente o sistema de óxido nítrico. A ECA, ela fica livre para atuar sobre a bradicinina e a bradicinina, consequentemente, não irrita a árvore brônquica, o paciente não desenvolve a tosse, certo? Então,
A ação é antagonista do receptor da angiotensina 2, bloqueio no receptor AT1, impede a formação de vasoconstricção e a liberação de aldosterona. Tratamento da hipertensão arterial sistêmica, especialmente na população com risco cardiovascular. Essa classe ela é muito boa, ela é muito bacana, aumenta a expectativa de vida do paciente. São mais seguros e com menos efeitos colaterais que os IECA. Tá? Os efeitos adversos são incomuns, mas continua sendo contraindicado em gravidez, ok? O emprego cauteloso também em pacientes com idade fértil com risco de gravidez. Aqui tem a representação com as determinadas doses. Eu não vou me ater a isso, porque a dose a gente vai depender do paciente, tá? Mas é uma classe interessante de trabalho. Podem ser eles respondem muito bem à associação com os diuréticos tiazídicos, que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? O representante é o losartan, é hoje um dos antihipertensivos mais utilizados no Brasil, tá? O losartan ou losartana potássica é um antihipertensivo, via oral, apresenta alta ligação a proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, biodisponibilidade baixa, porém meia-vida longa. Então a gente toma uma dose apenas por dia, já tem o seu efeito. Pode iniciar com 25 miligramas até 100 miligramas uma vez ao dia. Eu vejo hoje como fármaco de escolha no tratamento. Hoje, antigamente eram os beta-bloqueadores, os inibidores de canais de cálcio, e eu vejo hoje o início de tratamento com a losartana sendo bastante eficiente, bastante eficaz, ok? Contraindicação em casos de hipersensibilidades, gravidez e lactação, alguns efeitos adversos que a gente observa, como cefaleia, tontura, astenia, fadiga, efeitos ortostáticos, essas erupções cutâneas é comum no paciente, cólica e insônia. Trago também a candesartana, porque eu tenho uma boa experiência com ela. Ela é super específica pela AT1. Então, apresenta mínimo efeito colateral, a dose é bem baixa, 8 a 16 miligramas, o perfil é bem parecido com o losartan, né? É um mínimo de efeito colateral possível, tá? É interessante, esse fármaco é interessante, essa classe candesartana. O valdesertan ou o valsartan, né? O Diovan, aqui produzido pela Novartis, é um fármaco também muito utilizado. O seu custo é um pouco mais elevado, assim como a candesartana, mas o seu efeito é bem bacana. Tá? O paciente responde muito bem, principalmente pacientes acima de 60 anos. Ele é bem seguro para se trabalhar. Gosto bastante dessa classe, certo? A última classe é o inibidor da renina, que chegou aqui no Brasil, o Rasilex, tem sido utilizado. Ele não é muito efetivo quando utilizado de maneira isolada, mas ele é um inibidor da renina. Ele impede que a renina forme a angiotensina 1. E aí, consequentemente, a gente não tem a formação da cascata da angiotensina 2 e os efeitos vasoconstrictores. Né? Ele tem uma ação sobre o ECA, que é o aumento dos níveis da renina produzido pelos ECA, é eliminado. Né? Então, ele regula os níveis de renina. Então, isso é um importante. Tem sido utilizado como antihipertensivo. É o alisquireno, né, o seu princípio ativo. Está sendo introduzido aqui no Brasil lentamente. Certo? Então, quando a gente fala de hipertensão, qual que é o manejo com o paciente? Vamos lá, ó. Hipertensão de estágio 1, com risco cardiovascular baixo e moderado. Tratamento não medicamentoso. Então, ó, paciente, melhora a sua alimentação, diminui o consumo de sódio, emagreça, diminua o consumo de álcool, abandone o cigarro e faça exercícios físicos. E acrescente a monoterapia, tá? Pode começar com um diurético, como um inibidor da enzima conversora da angiotensina, você escolha, um bloqueador de canal de cálcio, um bloqueador de receptor da angiotensina, e não é muito recomendado o início com um beta-bloqueador. Então você começa com a monoterapia. Não atingiu as metas e os efeitos colaterais estão intoleráveis, por exemplo, a tosse no inibidor da ECA, aumenta-se a dose, associa duas classes, eu vou mostrar qual é a preferência daqui a pouquinho, ou troca a medicação, troca uma classe por outra. Não atingiu as metas, acrescenta outro antihipertensivo.
Se o paciente já chega no estágio 1 com alto risco cardiovascular, estágio 2 ou 3, já entra com um tratamento não medicamentoso, mais combinações de 2 fármacos de classes diferentes em doses baixas e vai subindo a dose gradativamente até atingir o efeito que você quer. Pode associar uma terceira classe ou trocar as combinações, tudo bem? Vai buscando as combinações até você conseguir regular a pressão arterial. Não conseguiu atingir as metas, acrescenta outros antihipertensivos. Quais são as possíveis associações? Inibidores da ECA são bem-vindos com diuréticos tiazídicos e bloqueadores de canais de cálcio. Só que com bloqueadores de receptor da angiotensina, ele já não é recomendado. É óbvio, você está usando 2 fármacos na mesma via? Não tem sentido, né? Então, bloqueadores de canal de cálcio, por exemplo, a amlodipina, eu posso associar ela muito bem com enalapril, com um diurético tiazídico e, se eu precisar, com a losartana. Posso ter 4 fármacos num caso mais grave, numa situação dessa daqui em que eu preciso adicionar outro antihipertensivo. Ou eu posso começar aqui com o diurético e ir acrescentando outros fármacos, por exemplo. Ou, por exemplo, um losartan com uma hidroclorotiazida, com um bloqueador de canal de cálcio. Já as associações com beta-bloqueadores ou os dilatadores diretos, nós vimos lá a hidralazina, nós vimos lá o minoxidil, já não são muito bem testadas, então a gente não tem essa segurança. Então eu recomendo fortemente trabalhar com esse sentido aqui, esse sentido que funciona muito bem, tá? Isso aqui é bacana. Gente, então a gente terminou aqui esse conjunto de 4 aulas, Na primeira aula nós falamos sobre o tratamento da hipertensão, na segunda parte nós falamos dos fármacos simpatomiméticos e na terceira aula nós falamos dos vasodilatadores diretos e agora nós falamos dos inibidores da enzima conversora da angiotensina e nos antagonistas da angiotensina 2. Na quinta e última aula, nós vamos abordar só diuréticos, vai ser uma aula bem completa só sobre os diuréticos, ok? Dá um curte no vídeo, aproveita e se inscreva no nosso canal.